Escrita automática do dia 3 de setembro de 2015, depois do jogo do elástico invisível, uma deriva coletiva. Andamos em bando. Escrevo depois de muitas leituras e pesquisas de outros artistas que caminham, que usam o caminhar como uma prática de si. Conexão, arte e vida. Reflexões se conectando, deixar sair. Sair-se. Andar, parar, ver. Ver-se agir. Esperar. Contemplar o que me faz parar. Voltar a andar. O que te faz andar? O que te faz parar? Enquanto escrevia essas palavras, me veio na cabeça a imagem de todos acompanhando o caminhar da pomba. A relação com ela imprimiu um corpo coletivo que, ouvindo a musicalidade da pomba, se deslocava. A pomba vibrava num tilintar como se voasse sem levantar voo. O ar entre os corpos vibrava também. Pele, pena, escápula, asa. O assombro de bem-estar que provocava a conexão entre nós, todos organismos vivos. Ela vai, vamos, volta, voltamos, não voa. Voamos todos. A sensação de que tudo funciona como deve funcionar. Vai e volta como onda, como ciclo, como o eterno movimento do universo. Voamos todos agora num só verso. Instante poema ou poema instantâneo. Acontecimento. Uma ideia me escapa. A de que a pomba é um bicho, a de criar situações com bichos, a de entender a relação com a pomba como uma situação, a de transformar situações em acontecimentos. A de ver a deriva como um antídoto para o medo. A palavra deriva, segundo o dicionário, significa 1. Desvio do rumo, abatimento. 2. Flutuação do navio ao sabor da corrente ou do vento. 3. Movimento unidirecional ou corrente fraca da água superficial oceânica devido ao vento ou diferença de temperatura. 4. Deslocação lateral de um avião em voo devido a correntes de ar. 5. Desvio lateral de um projétil causado por fatores estranhos, tais como vento ou resistência do ar. 6. A deriva, a desgarrada, ao sabor da corrente. Mas o termo deriva, usado como uma caminhada para ser realizada no contexto urbano, foi proposta pelos situacionistas. Os situacionistas eram um grupo de escritores, artistas, pensadores que, em torno da década de 1950 a 1960, se reuniram em torno da Internacional Situacionista, na Europa. Eles foram um primeiro grupo que começou a fazer críticas ao movimento moderno de arquitetura e urbanismo, pensando muito como as cidades estavam sendo ocupadas e criadas. Eles falavam da participação ser um antídoto para a alienação e a sociedade do espetáculo. A cidade como campo de ação, né? Propondo uma série de derivas e outros experimentos. Eles têm algumas definições, e a definição de deriva que eles dão é a seguinte: modo de comportamento experimental ligado às condições da sociedade urbana, técnica de passagem rápida por ambiências variadas. Disse também, mais particularmente, para designar a duração de um exercício contínuo dessa experiência. Mas a caminhada, como uma forma de apreensão do espaço e relação com o ambiente, ela já é praticada há bastante tempo por filósofos, pensadores, pesquisadores, poetas, artistas. E se você for pensar, a história do caminhar é também a história da humanidade.
da migração dos povos, dos grandes trajetos intercontinentais, das trocas interreligiosas, culturais nesse trajeto. Então, a proposta nesse vídeo é fazer uma aula experiência, propor uma vivência a partir do caminhar. Eu vou trazer um pouco das coisas que eu experimento junto com o coletivo Teatro Dodecafônico, que desde 2014 tem uma pesquisa bastante forte com práticas de caminhada na cidade, e também dos meus estudos junto da técnica clausviana, uma técnica de dança e educação somática. Eu vou trazer para vocês algumas informações, mas sobretudo vou propor exercícios práticos para vocês experimentarem o que é esse corpo na deriva. Eu gosto muito de um termo da professora Paola Berenstein-Jacques, da Universidade Federal da Bahia. Ela fala em estado de corpo errante. Vamos nessa? Olha, o vídeo está dividido em 3 partes. A primeira é o andar, a segunda, derivar, e o terceiro, o corpo na deriva. Você pode fazer tudo de uma vez ou fica à vontade. Escolhe, faz primeiro a primeira parte, depois a segunda. Vai fazendo isso conforme o tempo que você tiver. Agora, antes da gente começar a primeira parte, eu vou propor que vocês se preparem. Coloquem uma roupa confortável, estejam num ambiente que também vocês se sintam à vontade e tirem sapatos e meias que a gente vai começar descalço. Vamos? O andar é um dos primeiros atos que se aprende. O corpo aprende a andar e, a menos que alguma doença, um acidente o impeça, não para mais. O corpo aprende a levantar e anda. Desloca-se de um ponto a outro e para. Para e continua a andar. O tempo e os pontos de parada variam bastante, mas o movimento é constante. Pensar sobre o nosso andar nos permite perceber o funcionamento do nosso próprio corpo em movimento, como as articulações se organizam, como acontecem as transferências de peso, quais musculaturas são acionadas e as consequências dessa dinâmica para o movimento. O bailarino Klaus Viana escreveu no livro A Dança o seguinte: observando atentamente o meu andar, percebo a relação de apoio que tenho com o chão e como o meu corpo atua em movimento. A minha maior ou menor liberdade de movimento ao andar vai assim tornando mais clara a relação de equilíbrio que costumo manter com o solo, o espaço, a gravidade e o meu próprio corpo. O poeta e mestre zen vietnamita Thich Nhat Hanh criou um método de meditação andando. Na nossa vida diária, somos normalmente pressionados a ir em frente. Raramente nos perguntamos: para onde devemos ir com tanta pressa? Quando você pratica meditação andando, não tem objetivo nem direção no espaço e tempo. O objetivo da meditação andando é a própria meditação andando. Importante é o ir, não o chegar. Cada passo é vida. Na prática que ele propõe, ele conecta passos e respiração, fazendo com que a pessoa perceba o seu próprio corpo e se perceba enquanto anda, e ao mesmo tempo perceba a relação que consegue estabelecer com o mundo exterior. Assim, vai deixando que uma certa limpeza de pensamentos aconteça. Limpeza sem eliminar os pensamentos. E isso ajuda o praticante a estar no presente, a viver o presente. Guarani tem que caminhar para ter saúde e conhecimento. Essa é uma fala do Santiago Franco, liderança indígena Guarani do Rio Grande do Sul. Para os Guarani da parcialidade Imbiá, existe um termo específico para a ideia de caminhar, o jeguatá. Ele é utilizado tanto para o ato de andar quanto para a ideia de se fazer uma viagem. Tem a ver com o termo deslocar-se, né? Deslocar-se fisicamente e espiritualmente.
E essa mobilidade é fundante do modo de ser e viver guarani. A história do caminhar e a história da humanidade estão juntas. No livro Walkscapes, O Caminhar como Prática Estética, o Francesco Carreri, arquiteto e professor que escreveu, traça um panorama do nomadismo, né? Desde os primeiros tempos, passando pela história das vanguardas artísticas, mostrando como os artistas utilizavam isso para pensar a sociedade urbana, e chegando até os artistas contemporâneos que seguem usando o caminhar como uma forma de criação. Desde que comecei a lecionar, comecei a entender que o caminhar é um instrumento insubstituível para formar não só alunos, como também cidadãos. Que o caminhar é uma ação capaz de diminuir o nível de medo e de desmascarar a construção midiática da insegurança. Um projeto cívico capaz de produzir espaço público e agir comum. Ele utiliza o caminhar, o andar na cidade, como uma forma de reivindicar uma arquitetura e um pensamento sobre o urbanismo que de fato levem em conta quem caminha e ocupa as cidades. Do mestre Zen, passando pelos guaranis e o arquiteto, o ato de andar tem sido pensado como um estímulo para se perceber o espaço, o ambiente que a gente está e o contato com o outro, para pensar o próprio corpo e a sociedade. Vamos experimentar? Procura um lugar confortável que a gente vai começar sentados. Vamos? Bom, gente, vamos então começar a parte prática. A gente vai começar fazendo uma massagem nos nossos pés. Nada melhor do que isso para a gente começar a andar, né? A ideia é a gente sentir essa estrutura, nossos ossos, nossa musculatura e conseguir abrir espaço. Vamos lá? Então, a primeira coisa, procura um lugar na sua casa para você sentar, que seja confortável e que você consiga pegar os pés, né? Normalmente eu uso o chão, eu coloco um tapetinho ou uma almofada, um futonzinho, né? E aí deixo as duas pernas esticadas e pego um dos pés. Vamos começar pelo pé direito, tá bom? Então, você se acomoda, senta, deixa os isquios bem abertos lá para você sentar bem, se sentir confortável. E a primeira coisa é a gente ativar a pele do pé. Então, fazendo um toque bem de leve em todo o pé, né? Sentindo a temperatura do pé, sentindo as texturas diferentes na sola, na parte de cima, pele do tornozelo. Isso, e aí vai intensificando um pouco esse toque para ativar mesmo a pele, e aí vai chegando quase num esfregar, sabe? E vai tentando não deixar de passar por nenhuma parte. Passa pela pele entre os dedos do pé. Isso, e aí vai vindo por toda a sola, esfrega essa pele, chega no calcanhar, o tornozelo, a parte de cima. Isso, e aí vamos fazer um toque mais firme para chegar na musculatura. Então vai amassando o seu pé como se ele fosse um pão mesmo. Também, né? Começa lá dos dedos e vai descendo. Isso, e aí vamos dar uma atenção para a sola, né? Aqui, ó, bem perto dos ossos do metatarso, a gente vai vindo e vai tentando essa ideia de ir abrindo um pouco essa musculatura.
E aí vai pro calcanhar, né? Que a gente tem essa musculatura mais dura, tem aqui atrás temos o tendão. E aí agora vamos passar a perceber os ossos do pé. Então, vamos começar, né, mexendo nos ossos dos dedos dos pés. Então, move eles, gira, dobra, estica e vai passando por todos os dedos, um pouco percebendo, né? A gente tem 28 ossos, né? E às vezes são os ossos bem pequenininhos. A gente chega a ter 33 articulações, né? Porque às vezes tem microarticulações, mas a gente vai falar um pouco das principais, né? Então, aqui nos dedos do pé, a gente tem as articulações do dedo e do metatarso, né? Que é essa grande articulação que faz a gente dobrar o pé, que é muito importante para o caminhar, né? Então, vai fazendo isso e aí vamos tocando, tentando sentir mesmo, né? Vem aqui nos arcos do pé, chega no calcanhar, toca o tornozelo. E agora vamos colocar os dedos da nossa mão entre os dedos do nosso pé. Isso. E aí, estica, mexe. E a partir daí vamos girar o tornozelo para um lado, para o outro. Né? Ativando também essa articulação, né? Isso. E aí agora dá uma batidinha do pé assim no chão. Levanta, fecha os olhos e percebe a diferença entre o pé e outro. Tem diferença? Se tem, qual? Vai pensando, né? Muda a temperatura, muda o tamanho, como é que tá o contato de um pé e do outro com o chão. Ótimo. E agora vamos fazer o outro lado. Pega o seu pé esquerdo e vamos lá, vamos fazer o mesmo caminho. Então a gente começa, né, pela pele, pela ativação da pele. E aí vai sentindo a temperatura, né, as diferenças de temperatura nas diferentes partes do pé. Vai encontrando esse toque que você acolhe seu pé. Sente as diferentes texturas. E aí dá uma intensificada nesse toque, chegando ao esfregar. Lembra de passar entre os dedos do pé, esfrega entre os dedos do pé. Cada dedo e vem vindo, né? Vem pela pele da sola, chega no calcanhar, no tornozelo. Isso, vem pela parte de cima do pé. E aí vamos para a musculatura. Então, vai amassando como se o seu pé fosse um pão.
Passa por todo ele também. E aí vamos dar uma atenção ali para a sola do pé. Primeiro na altura dos metatarsos, então vai tentando amassar no sentido de abrir, né? E aí vem para o calcanhar. E vamos para os ossos. Então, começando lá, né, dos dedos do pé. Então, agora começa pelo outro lado, começa pelo dedinho, né? Move, percebe as possibilidades das articulações dos dedos. Aí vai para o outro dedo, o seu tamanho, sua mobilidade, seu formato. Percebe isso? E o dedão, né? Tão importante. Isso, e aí vamos colocar os dedos da mão entre os dedos do pé. Isso. Abre bem os dedos. Isso. E aí vamos articular, né, os dedos do pé onde eles se encontram com os metatarsos. É uma articulação bem importante para o caminhar, para a propulsão do caminhar. Gira para um lado, gira para o outro. Um movimento bem pequenininho, bem sutil também. Estica, dobra. E aí, vamos, a partir daqui, né, desse movimento, girar o tornozelo. Essa outra articulação super importante, né? O encontro do calcanhar com os ossos da perna, isso também super importante para o nosso caminhar. Isso, e aí tira a mão e dá aquela batidinha no pé. Deixa o pé bem molinho nesse momento. Vamos levantar outra vez? Então levanta, deixa os pés paralelos na altura dos quadris. Deixa os joelhos bem soltinhos também e fecha os olhos. Né? Deixa os joelhos soltos para a gente deixar o peso escorrer lá para o pé. Então primeiro percebe a sola do pé em contato com o chão, seu pé esparramado, enraizado no chão. E aí vamos deixa pesar mesmo. Quando o peso do nosso corpo chega no pé, ele se espalha por conta dos arcos do pé, eles que são responsáveis por essa distribuição do peso. Traz o seu peso para a parte da frente, né, para os dedos e para os metatarsos. Aí depois experimenta um pouco o peso lá na parte de trás, no calcanhar. E vai brincando um pouco com isso, como se você fosse um pêndulo mesmo. Você pode até se desequilibrar e volta. Vai, né, experimentando circular com o peso do teu corpo na base do pé. Isso. E aí vai cessando o movimento, abre os olhos. E aí no lugar onde você estiver, começa a andar. Um andar cotidiano, né? E vai percebendo como o seu corpo se comporta nesse caminhar. Como é que teu pé toca o chão, a temperatura do chão.
Qual é o tamanho do teu passo? Como as articulações são mobilizadas nesse caminhar. Então, como é que está a articulação dos dedos do pé com o metatarso, o tornozelo, como o joelho é mobilizado, como o tronco se comporta, né? A parte de cima do teu corpo, como que ela está empilhando. Se quiser, pode fazer pequenas pausas e deixar o peso escorrer lá para baixo e aí voltar a andar. E aí começa a perceber como que você vai transferindo peso no seu caminhar, né? Hora vai para um pé, hora vai para o outro. E aí vamos decupar um pouco esse caminhar. Vai ralentando ele, vai caminhando mais devagar que você conseguir. E aí vamos tentar perceber essa transferência do peso nesse caminhar lento, né? Então, tem um momento em que eu passo o peso e aí eu volto a tocar o chão. E aí eu passo o peso para outra perna de novo. Fico só com uma perna no chão, a outra no ar, esse momento de instabilidade. E aí, de novo, eu faço essa transferência de peso. Então, vai tentando decupar mesmo esse momento. Toco com calcanhar, metatarso lá do outro pé, impulsiona e aí eu transfiro o peso. Isso, vai brincando, né? Deixando esse momento da propulsão acontecer, né? E eu absorvo isso no próximo passo. E aos poucos vai voltando a caminhar. Isso. E aí tenta expandir o espaço por onde você está caminhando, né? E olha para ele, né? Percebe aonde você está. Se você consegue ver fora, se você consegue ver o céu daí, como que isso modifica no teu corpo. E aí agora eu vou te convidar, né, com essa percepção ativada do pé e de como o corpo se comporta nesse caminhar, para você dar uma volta no quarteirão. Dá uma volta no quarteirão tentando perceber, né, como que estão tuas articulações, quais são os tipos de piso que você pisa, como isso muda o seu caminhar, percebe o espaço, né, como que o teu corpo está nesse lugar que é fora. Né? Lembrando de fazer isso com todo cuidado, coloca máscara, leva álcool gel e dá uma volta no quarteirão.
A noção de deriva se apresentou para mim como uma prática, uma ação concreta na cidade e, ao mesmo tempo, como um campo de estudo. Justamente quando, junto com o coletivo Teatro Dodecafônico, a gente passou a aprofundar as nossas ações na cidade. A questão do tipo de cidade que queremos não pode ser separada da questão do tipo de pessoa que queremos ser. Que tipos de relações sociais buscamos? Que relações com a natureza nos satisfazem mais? Que estilo de vida desejamos levar? Quais são nossos valores estéticos? O direito à cidade é, portanto, muito mais do que um direito de acesso individual ou grupal aos recursos que a cidade incorpora. É um direito de mudar e reinventar a cidade mais de acordo com os nossos mais profundos desejos. Derivar, nesse sentido, nos ajuda a estar na rua de uma maneira não funcional, a viver a cidade pensando justamente qual é a cidade que nós queremos construir, ou, melhor, qual é a cidade que nós queremos reinventar. A partir das experiências com o coletivo dodecafônico, eu entendo a deriva como uma prática de andar na cidade, sem um objetivo, um rumo definido, onde o corpo está presente numa atitude experimental. Então, que nem na metáfora marinha do significado da palavra derivar, a gente anda e para a partir dos estímulos que a gente encontra no ambiente, as nossas sensações do espaço e a todo e qualquer acontecimento ou situação que possa acontecer no meio do trajeto. Mas então, na prática, como estabelecer esse andar, né? Esse estado de corpo errante? Então, um primeiro passo foi conhecer as errâncias urbanas, a história dessas errâncias, e um material que ajudou muito foi o livro Elogio aos Errantes, da professora Paola Berenstein-Jacques. Ela recapitula essa história, né? Começando pelo flaner, que é aquela figura mítica que andava no meio das multidões nas cidades do século XIX. Essa figura, o flaner, com a sua principal atividade, a flanância, não poderia ter surgido sem o aparecimento da multidão. Eles formam um casal. A multidão, por sua vez, surge da concentração populacional crescente nas grandes cidades, que é o que leva às sucessivas reformas urbanas modernizadoras. As flanâncias ocorrem em um momento muito específico de transformações urbanas. Vem do surgimento dessa experiência nova da multidão, do surgimento do turbilhão humano e urbano, da experiência física dos corpos que se esbarram, que se esquivam, se acotovelam, da experiência do estranhamento, do estar só em meio a desconhecidos. Ela fala também das deambulações dos artistas dadaístas e surrealistas já no século XX. Para eles propunham um estranhamento de tudo que era banal e cotidiano da cidade, e a partir daí a rua, o espaço urbano se tornava um lugar de inúmeras experiências. A embriaguez da errância não se dá mais tanto no perder-se na multidão, nem no deixar-se engolir por ela, mas na busca de confrontá-la, provocá-la, ou melhor, devorá-la. As deambulações seriam, então, errâncias vorazes, insaciáveis. Até que ela chega nas derivas situacionistas, que a gente já falou um pouco aqui. Para ela, as derivas são acontecimentos que ocorrem no tempo dos momentos, mas que, como vimos, criam novos momentos, efêmeros. Ao contrário de uma continuidade histórica, são irrupções, descontinuidades ou desvios. As derivas são errâncias construídas que seguem a lógica do desvio. São construções de jogos a serem jogados, que exigem uma participação do outro, dos vários outros. As derivas seriam, então, jogos jogados, jogos da vida vivida.
É interessante também que ela traça um paralelo com os artistas brasileiros que estavam realizando caminhadas nessas mesmas épocas. Ela traz os relatos do João do Rio, ela apresenta as experiências do Flávio de Carvalho e também as experiências de delírio ambulatório do Hélio Oiticica. Ele falava em meditação, paixão, andar, com o corpo pé na cidade, playground. Todas essas experiências trazem propostas práticas e que inspiram muito a criação de justamente jogos, né, na cidade. Então, a partir daí, junto com o coletivo Teatro Dodecafônico, eu comecei a pesquisar formas que fizessem com que a gente pudesse descondicionar um pouco a maneira como a gente anda, porque normalmente na cidade a gente anda de uma maneira funcional, né? A gente vai de um lugar a outro, tem um objetivo definido. Então, como descondicionar um pouco esse caminhar? Como criar esses jogos da vida vivida? E aí a gente começou a investigar procedimentos para se perder. Procedimentos para se perder na cidade. A gente sistematizou um pouco de alguns procedimentos que outros artistas faziam, também criou alguns e começou a experimentá-los. Os procedimentos são: ouvir. Caminhe e sempre que tiver que optar por um caminho, atente para os sons que consegue ouvir. Escolha a partir dos sons que mais te interessam. Dado. Jogue um dado sempre que tiver que definir o caminho. Par, você vira para a esquerda e ímpar para a direita. O número que caiu determina o número de quarteirões que você deve andar. Ar. Sempre que tiver que optar por um caminho, escolha aquele em que o ar pareça mais agradável. Siga os fluxos de ar, de vento. Fluxo. Ande para frente sem interromper o fluxo da caminhada. Mude o caminho apenas se encontrar algo que o impeça. Um muro, uma parede, um sinal fechado ou outro empecilho. Seguir pessoas. Escolha uma tática para seguir alguém, mantendo sempre a distância de 2 metros pelo menos. Por exemplo, pessoas de boné, ou pessoas de guarda-chuva, ou ainda pessoas de cabelos brancos. Comece a seguir a primeira pessoa que você identificar com esse elemento. Se uma outra pessoa com o mesmo elemento passar por você, deixe a primeira pessoa escolhida e passe a seguir a segunda pessoa. Idem com a terceira, a quarta e assim sucessivamente. Importante, não deixe que a pessoa perceba que está sendo seguida. Mapas sobrepostos. Escolha um mapa de uma outra cidade, um mapa de uma cidade que você tenha visitado, um mapa de uma cidade que você gostaria de ir. Nele, defina um ponto de saída e um ponto de chegada. Sobreponha este mapa na cidade atual em que você está. Faça o trajeto de uma cidade na outra. Minha proposta agora é que você realize um desses procedimentos. Então você vai escolher qual que você acha mais interessante e que se sente mais confortável para fazer agora. Eu vou colocar na tela todos os procedimentos. Você pode pausar para ler e escolher com calma. A ideia é que você saia e realize esse procedimento por 30 minutos ao redor da tua casa, tá? Lembra de levar máscara, álcool gel, tudo que você for precisar para essa caminhada, dentro de todos os cuidados e das restrições sanitárias que a sua cidade está. E aí, na volta, a proposta é que você realize uma escrita automática. Essa escrita automática é um procedimento surrealista de escrita em fluxo. A ideia é que você vai escrevendo enquanto vai passando o fluxo do pensamento para o papel, sem muito controle, sem muita ordenação necessariamente. Certo? Então, boa caminhada!
Então, como foi fazer a deriva a partir dos procedimentos para se perder? Se você quiser mandar comentários, impressões ou compartilhar a sua escrita automática, escreve para o e-mail projetodesandar@gmail.com. Agora, para a gente aprofundar o que é esse corpo na deriva e na busca por esse estado de corpo errante, eu vou compartilhar com vocês mais uma prática realizada junto com o coletivo Teatro Dodecafônico, o elástico invisível. O elástico é uma deriva coletiva que a gente realiza sempre num grupo de pessoas. Então, esse grupo ele vai decidindo o caminho a ser percorrido coletivamente, a partir de um campo perceptivo que se cria entre os participantes e de um jogo que a gente estabelece com a arquitetura, com os fluxos da cidade, com os passantes. A gente realizou esse jogo durante 2 anos na cidade de São Paulo. Então a gente saiu do centro e chegou na Zona Norte. Isso é um caminho bastante longo. A ideia é que o jogo acontece, ele sempre começa do local onde terminou a deriva anterior. Então, por mais que a gente não faça o caminho direto, a linha que se cria de caminho é um caminho único. A gente chama de elástico invisível porque é como se os participantes tivessem mesmo um elástico invisível entre eles, que é capaz de distanciá-los e aproximá-los. E por isso que a gente mantém sempre uma pessoa que está em jogo no seu campo de visão. Assim, a gente pode ir formando diferentes conexões, mas o grupo se mantém caminhando pela cidade coletivamente. O jogo é centrado nas perguntas: o que te faz andar e o que te faz parar? E para responder essas perguntas em jogo, a gente foi criando táticas para um estado de presença, que eram muito trabalhadas a partir dos sentidos e da modulação da atenção. A gente sempre, antes de começar, realizava uma sequência de aquecimentos. E essa sequência de aquecimentos é muito importante para detonar o jogo, né? Ela é que vai fazer o jogo acontecer. Então agora eu vou propor para vocês 2 exercícios desses aquecimentos. O primeiro a gente chama de articulação. E a ideia é mover todas as articulações do corpo em relação aos sons do ambiente. Então a gente vai mover desde os pés até a cabeça, passando pelos joelhos, pela articulação da virilha, né, que é o encontro do fêmur com a bacia, a coluna, chegando até o pescoço e a cabeça, os ombros, os cotovelos, pulso, mão, todas as articulações, mas a partir dos sons que você ouve no ambiente onde você está. Normalmente a gente faz isso na cidade. Então a ideia é que a gente faça uma conexão de um estímulo sensorial com uma reação motora, como se os sons vão penetrar na concha do seu ouvido e entrando nos espaços internos e estimulando o seu movimento, né? Essa conexão é super importante para a gente abrir os nossos sentidos, né? Quando a gente faz isso na cidade, os sons da cidade são super importantes. Então você na sua casa pode ouvir tudo que você consegue ouvir, né, na sua casa, tanto de fora quanto os sons dentro da sua casa. E se você quiser, você também pode colocar uma música para te ajudar nesse movimento. O trabalho de articulações é algo muito importante da técnica clausviana, que pauta o meu trabalho, e está centrado na abertura dos espaços internos e no reconhecimento das articulações como alavancas do corpo para o movimento. O outro exercício a gente chama de estados de atenção, e ele também vem emprestado da técnica clausviana. A ideia é a gente realizar uma caminhada, né, no espaço que você tiver, ou na sua casa. A gente normalmente, para fazer o elástico, já realiza ele na cidade. E a gente vai fazer uma conexão com 3 estados de atenção. O primeiro é referente ao seu próprio corpo. Então você vai se observar enquanto anda. Então como é que está o seu passo, como é que está o seu pé tocando o chão, como você está chegando para aquela caminhada, para realizar aquela deriva, né? Tem algum incômodo no teu corpo? Como está teu estado emocional? É um contato de você consigo mesmo. O segundo estado tem a ver com o espaço. Então você vai se relacionar com a arquitetura do lugar onde você está. Quais são as linhas, as cores,
Pensando em dados concretos mesmo do espaço, qual que é o tamanho, né? Quantos passos eu preciso dar? Então é uma ideia de um mapeamento, né? De uma cartografia do espaço onde você está e como ele influi na maneira como você caminha, né? O que nele te faz andar e o que te faz pausar. E o terceiro estado tem a ver com o outro. Quais são as outras presenças vivas que você encontra no espaço? Existem pessoas passando, existem pessoas que estão nesse espaço. Se tem alguém realizando a deriva com você, como você se relaciona com essa outra pessoa? Existem animais, passarinhos, cachorro. É o espaço da alteridade. É a partir dessa ativação, dessa criação de um campo perceptivo que a gente sai em deriva. Agora eu quero te convidar para experimentar isso. Então você vai realizar uma caminhada ao redor da tua casa a partir das perguntas: o que te faz andar e o que te faz parar. Mas antes a gente vai fazer esses exercícios juntos, o articulação e os estados de atenção. Eu vou te conduzindo. Para isso, eu vou pedir para você deixar tudo o que você precisa preparado para sair. Então, bolsa, sapato, máscara, álcool gel, tudo. Deixa preparado. Na volta, vocês vão também realizar uma escrita automática. Lembra? Escrever 10 minutos em fluxo a partir da experiência. Vamos? Então agora pausa o vídeo, prepara tudo que você tiver e volta aqui para eu te conduzir nos exercícios. Vamos começar pela articulação. Você agora vai só seguir a minha voz. Não vai ter nenhuma imagem na tela, justamente para você se ocupar do seu corpo nesse espaço onde você está. Então, siga só as minhas instruções. Preparados? Vamos? Então, escolhe um lugar nesse espaço e você vai começar a mobilizar suas articulações. Eu vou falando, né, uma por uma. Vamos começar pelos pés. Então, pelos dedos dos pés e tornozelos. Que movimentos você consegue fazer, né? Com estas articulações. Dedos dos pés e tornozelo. Isso, gira, estica, dobra. E aí, vai deixando esse movimento seguir para os joelhos. Quais são os movimentos possíveis para você ativar essa articulação? Estica, dobra. Vai buscando diferentes formas de mobilizar a articulação dos joelhos. E aí, vai passando para a articulação da virilha, que chama coxo femoral, um encontro do fêmur com a bacia. E aí agora, então, você está mobilizando todas as articulações da sua perna, né? Então, desde lá dos dedos do pé, tornozelo, joelho e coxo femoral. Então, dá uma atenção para a movimentação das suas pernas, né? Tenta pensar nessa ideia de abrir espaços. Abre espaços entre os dedos, nas virilhas. E aí, vamos passar agora para o movimento da coluna. Então, a coluna, né, vai lá desde o cóccix, a pontinha da coluna, até a última vértebra cervical.
Então, vai buscando movimentações para mobilizar toda a coluna. Vai bem devagar, respeitando o seu corpo. Quais são as suas possibilidades de movimento hoje? E aí vamos dar uma atenção especial para o quadril, né? Fazendo movimentos, ativando essa parte do corpo. Então acaba que mobiliza aí as vértebras lombares. E aí, vamos subindo na coluna e agora dando uma atenção para a coluna dorsal e já deixando ela mobilizar a coluna cervical no pescoço. E aí, se concentra um pouco, né, nesses movimentos do pescoço e da cabeça. De novo, vai na sua possibilidade de movimento, faz movimentos também pequenos. E aí também aproveita para soltar um pouco do maxilar, da mandíbula. Abre, fecha a boca, vai soltando, buscando possibilidades de movimento na mandíbula. E então você passa para os movimentos do ombro. Então, quais são as possibilidades de movimento dessa articulação? Vai buscando formas de mobilizá-la, de abrir espaço. E dos ombros, você segue para os cotovelos. E aí, para o pulso. Gira, dobra. E então para os dedos das mãos. Dobra, estica. E aí vamos dar uma atenção então para esse braço, né? Desde os dedos da mão, o pulso, o cotovelo e os ombros. Vai buscando formas de mover o braço e as suas articulações. E agora, né, com as articulações ativadas, começa a perceber os sons do espaço. O que você consegue ouvir de perto? O que você consegue ouvir que está mais longe? E aí vai deixando esses sons contaminarem o seu movimento. Então escolhe uma articulação. Então eu vou lá, escolhi o ombro, né? Como que esse som, como uma música, vai ajudando eu mover essa parte que eu escolhi. E aí vai construindo o seu caminho, né? Então, ouve o som, escolhe uma parte para mover. Escolhe uma articulação para colocar no foco
enquanto o som estimula o movimento dela. Vai construindo esse caminho pelo seu corpo, pelas articulações do seu corpo e deixando o som entrar. Isso, e agora eu vou colocar um estímulo musical e aí você continua nesse trabalho, que é ouvir a música e ao mesmo tempo colocar uma articulação em foco, mobilizando ela a partir da música. Isso, segue nessa mobilização das articulações e vai construindo o seu caminho a partir dessa música. E vai vendo como uma articulação puxa a outra e vai construindo mesmo um caminho de movimento. Então eu estou mexendo o meu quadril e disso me dá vontade de mexer o joelho, que aí me leva para o pé. E tudo isso a partir dessa sonoridade que está vindo. Aproveita o som penetrando na sua concha do ouvido. Deixa ele entrar pelos espaços internos do seu corpo e chegar até a articulação que você está colocando em foco para o movimento. E agora, percebe se tem alguma parte do corpo que ainda precisa de mais movimento, que ainda você sente que precisa de mais espaço. Coloca o foco nessa parte. Isso. E aí, aos poucos, vai cessando o movimento. Vai parando e começa a caminhar por esse espaço que você está. E então, vamos para os estados de atenção. Continua andando por esse espaço. Se você estiver descalço, percebe o contato do teu pé com o chão. A temperatura, a textura do chão. Se você tiver com algum sapato, percebe a textura do teu pé em contato com a textura do sapato. Percebe como cada parte encosta no chão, o calcanhar, os metatarsos, os dedos. Observa como você articula o seu pé e o seu joelho nesse caminhar. Esse é o estado 1 de atenção, que é você e o seu próprio corpo. Observa o tamanho do passo que você dá. E como que está o ritmo do seu andar hoje? O ritmo que os seus braços se mexem enquanto você anda? Que velocidade você está andando? Percebe a respiração?
as sensações de frio, calor. Tem alguma parte do seu corpo que está doendo hoje? Ou que está mais pesada que outra? Sempre que você quiser fazer pausas, elas são bem-vindas. E aí você pausa, percebe um pouco do seu peso, como ele está chegando no chão e volta a andar. E aí você pode sempre parar, perceber as pressões musculares para fazer o seu peso chegar no chão. Altera essas pressões, né, para fazer o peso chegar lá embaixo. Percebe como é que tá a tua coluna, como tá o peso da bacia, como é que tá uma estrutura em cima da outra, cabeça em cima do pescoço, em cima das costelas, em cima do quadril. Volta a andar, segue andando nesse espaço, percebe como é que tá a tua respiração, seu estado emocional. E aí começa a abrir o seu olhar para esse espaço com mais atenção. E vamos entrando no estado 2. Lembrando que os estados de atenção, eles são acumulativos, então você continua conectada com você mesma, mas também percebe o espaço. E aí, deixa as imagens entrarem. Percebe qual que é a atenção ou qual que é o tônus que você precisa trabalhar no olhar para deixar que as imagens entrem. E observa o desenho desse espaço, que linhas que tem, e vai fazendo com que o seu caminhar dialogue com essas características da arquitetura. Os seus passos podem mapear o espaço. Eu ando a favor das linhas, elas fazem com que elas influenciam o meu desenho no espaço. Elas são mais retas, são mais arredondadas, tem círculos, tem quadrados. Quais são os sons desse ambiente? Eles permanecem? Algum som novo apareceu? Eu consigo ver do lado de fora, da onde eu tô? Tem coisas que se mexem? Tem coisas que se movem? E aí, você começa a se deslocar em relação a esse espaço, deixando que ele te estimule. Tem coisas que eu quero encostar, eu posso sentar em algum lugar, eu posso me aproximar de uma parede, de uma cadeira. O que faz eu me aproximar ou me distanciar de determinada coisa? Observe os objetos e ocupa os lugares que você quiser, né? Que lugares te atraem para você ficar do lado? O que você quer tocar desse espaço? E aí você começa a perceber se tem outras pessoas aí. Você está sozinho ou você está com outras pessoas no ambiente? Você consegue ver alguém do lado de fora? Você consegue ver alguém passando do lado de fora? Se você tiver como, se aproxima de um lugar que você consiga olhar para o lado de fora. Como que é o ritmo dessa outra pessoa caminhar?
Se você não tiver, imagina agora que devem ter pessoas caminhando do lado de fora da sua casa. E aí tenta tocar o outro com seu olhar. Então agora você trabalhou os 3 estados de atenção: o seu próprio corpo, o espaço e o outro. O que te faz andar? O que te faz parar? Com essa atenção expandida entre corpo, espaço e os outros, você vai sair em deriva por pelo menos 30 minutos, mantendo as perguntas na sua mente: o que te faz andar e o que te faz parar. Boa caminhada!